O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Um dia, Jesus estava ensinando. À sua volta estavam sentados fariseus e doutores da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor o levava a curar. Uns homens traziam um paralítico num leito e procuravam fazê-lo entrar para apresentá-lo. Mas, não achando por onde introduzi-lo, devido à multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o desceram com o leito, no meio da assembleia diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, ele disse: Homem, teus pecados estão perdoados. Os escribas e fariseus começaram a murmurar, dizendo: Quem é este que assim blasfema? Quem pode perdoar os pecados, senão Deus? Conhecendo-lhes os pensamentos, Jesus respondeu dizendo: Por que murmurais em vossos corações? O que é mais fácil dizer: Teus pecados estão perdoados, ou dizer: Levanta-te e anda? Pois, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar os pecados, disse ao paralítico: Eu te digo, levanta-te, pega o leito e vai para casa. Imediatamente diante deles, ele se levantou, tomou o leito e foi para casa, louvando a Deus. Todos ficaram fora de si, glorificavam a Deus e, cheios de temor, diziam: Hoje vimos coisas maravilhosas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, essa cura do paralítico que é relatada por Mateus, Marcos e Lucas, que vimos a versão de Lucas, ela é como um resumo de toda a obra que Cristo veio fazer no mundo. Tanto é que aqui na versão de Lucas, ele diz para essa pessoa, ele diz: Homem, teus pecados estão perdoados. Se dirige a todo ser humano. Na versão de Marcos, se não me engano, ele diz filhinho, fala com carinho, como restituindo a condição de filho amado, do ser humano que perdeu por meio do pecado. Esse homem paralítico, e é interessante que nos dois relatos de paralíticos que existem no Evangelho, a paralisia está relacionada com uma situação de pecado. Quando Cristo também cura o paralítico à beira da piscina, ele se encontra com ele e diz: Não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Então aqui é a primeira coisa: por que o pecado tem a ver com a situação da pessoa paralítica, da pessoa deitada num leito sem poder se levantar? Então aqui a gente pensa aquilo que Deus revela desde o início, o ser humano criado em graça, em amizade com Deus e com uma liberdade, um dom da liberdade com relação à sua própria natureza. E quando o ser humano, por livre vontade, se desliga de Deus, ele deixa também de ter esse domínio, essa liberdade sobre a natureza
e acaba se tornando um escravo dela. Justamente como uma pessoa paralítica se torna escrava do seu leito, né? Da sua caminha, da sua maca onde ela fica deitada. Não pode sair dali. E assim é a condição do homem depois do pecado. Ele fica preso nas dinâmicas da natureza, entre elas a da morte, né, do ciclo vital de todas as criaturas. Então, o ser humano que foi criado para a vida, porque é ligado à fonte da vida que é Deus, ao deixar a fonte da vida, ele acaba entrando nesse destino comum das criaturas da terra, né? A morte, o envelhecimento, a doença. Então, Jesus vem justamente para encontrar esse ser humano, por assim dizer, deitado, abatido, prostrado na escravidão, e volta a fazer a sua obra, e a sua obra agora tem o nome de misericórdia, né? Aquele amor primeiro que cria o homem na sua graça, na sua amizade. Agora esse amor se chama misericórdia, quer dizer, o amor que triunfou sobre o mal, que foi mais forte do que o pecado, que teve a última palavra sobre a morte. E por isso a primeira cura, a primeira ação de recriação, né, do ser humano passa justamente pelo perdão do pecado. Então, é isso que a igreja proclama, né, quando fala, creio na remissão dos pecados, né? Fala principalmente com relação ao batismo, confesso um só batismo para a remissão dos pecados, né? O batismo, a nova vida, o novo nascimento, a nova criação, justamente que restabelece o ser humano na graça e na amizade com Deus, liberto das amarras do pecado, da morte, do maligno. Então, depois a gente tem aquilo que os padres da igreja chamavam, né, a irmã do batismo, né, que é a confissão, o sacramento da reconciliação, para aqueles que, de certo modo, voltam à terra do pecado, né, voltam à terra da escravidão depois de terem sido libertos. Também para eles a situação não é sem esperança, ainda existe esperança de voltar a viver a vida nova, e essa esperança é dada justamente pelo sacramento da confissão, da reconciliação. Então, é aqui que Cristo faz a cura mais profunda, e é uma coisa muito certa, que muitas pessoas relatam de doenças, tanto delas, às vezes, de toda a família, né, que são curadas, que desaparecem quando a pessoa se reconcilia com Deus, porque o ser humano é uma unidade. Então, uma coisa restaura a outra. Quando a gente restaura aquilo que é o principal, que é a nossa relação com Deus, as outras coisas em torno dessa vão encontrando o seu lugar e vão voltando a ficar também ordenadas, entrando em harmonia. Por isso, irmãos e irmãs, aqui a gente deve dizer como aquelas pessoas que presenciaram esse sinal de Jesus, né? Hoje vimos coisas maravilhosas. Em cada missa, em cada celebração eucarística, a gente volta a estar presente diante do mistério pascal,
que justamente Ele nos deu a vida nova e nos restituiu na amizade com Deus. Vamos pedir, então, que essa Eucaristia seja para nós cada vez mais o sinal do amor, do perdão, da misericórdia de Deus, e que se algumas vezes a gente recai no pecado, a gente também tenha a humildade e a esperança de recorrer a essa irmãzinha do santo batismo que é o sacramento da confissão.